Etimologicamente, a palavra currículo deriva do latim curriculum, que significa caminho, jornada, pista de corrida ou percurso. Historicamente, o currículo é comparado às margens de um rio que delineiam o percurso da escolaridade e do conhecimento. O termo currículo surgiu no contexto da Reforma Protestante, no final do século XVI, para designar uma organização específica de estudos. O primeiro registro documentado do uso do termo ocorreu na Universidade de Leiden, na Holanda, em 1582. Em 1663, a Universidade de Glasgow, na Escócia, também registrou o termo em um atestado de graduação. O currículo como campo especializado de estudos e pesquisa é uma invenção moderna que emergiu nos Estados Unidos no início do século XX. A publicação do livro The Curriculum, por John Franklin Bobbitt, em 1918, é considerada o marco inicial das teorias curriculares. A teoria tradicional de Bobbitt foi influenciada pelo modelo industrial de Frederick Taylor, focando na eficiência administrativa. Nesse modelo tradicional, a escola era vista como uma fábrica e os alunos como matérias-primas a serem processadas. O currículo tradicional de Bobbitt visava formar adultos eficientes para servir ao sistema capitalista de produção. Para Bobbitt, o currículo deveria ser uma série de experiências que capacitassem o jovem para a vida adulta prática e o trabalho. John Dewey, em 1902, publicou The Child and the Curriculum, defendendo um foco na experiência direta da criança. O movimento progressivista ou escolanovista, liderado por Dewey, valorizava os interesses do aluno em oposição ao currículo clássico. No Brasil, as ideias de Dewey influenciaram reformas curriculares nos anos 1920 e 1930 em estados como Bahia e Minas Gerais. Ralph Tyler, em 1949, consolidou o modelo tecnocrático de currículo com a obra Princípios Básicos de Currículo e Ensino. O modelo de Tyler baseava-se em 4 questões: objetivos, experiências, organização e avaliação. A influência de Tyler no Brasil foi marcante, moldando projetos curriculares lineares e técnicos por décadas. Até os anos 1960, as teorias tradicionais dominaram, priorizando a racionalidade técnica para minimizar custos e maximizar resultados. A reconceptualização do currículo surgiu nos anos 1970 como um movimento de contestação aos modelos técnicos e burocráticos. As teorias críticas surgiram nesse período, questionando o status quo e a suposta neutralidade do currículo. A nova sociologia da educação, NSE, na Inglaterra, foi um marco crítico ao analisar o conhecimento escolar como construção social. Michael Apple, com a obra Ideologia e Currículo, 1979, demonstrou que o currículo é um mecanismo de controle político do conhecimento. Apple argumenta que o currículo oficial reproduz a hegemonia de grupos dominantes através da distribuição desigual do saber. Para as teorias críticas, o currículo não é neutro, mas está imerso em relações de poder, economia e cultura. Louis Althusser contribuiu para a história do currículo ao descrever a escola como um aparelho ideológico do Estado. Bourdieu e Passeron introduziram o conceito de reprodução cultural, mostrando como o currículo favorece as classes dominantes. O conceito de currículo oculto refere-se a aprendizagens sociais e comportamentais não explícitas nos documentos oficiais. Henri Giroux defende o currículo como uma política cultural, onde significados sociais são disputados e contestados. Paulo Freire trouxe uma perspectiva crítica centrada na conscientização, emancipação e libertação dos sujeitos. O currículo na visão freiriana deve basear-se no diálogo e na realidade do educando para superar a educação bancária. Michel Foucault influenciou a história curricular ao analisar como o currículo disciplina os corpos dóceis dos estudantes. Para Foucault, o currículo é uma prática discursiva de poder que normaliza comportamentos e posturas. Basil Bernstein analisou a estruturação do discurso pedagógico como um instrumento de controle simbólico e enquadramento social. As teorias pós-críticas surgiram a partir dos anos 1990, focando em identidade, diferença, gênero e etnia.
O currículo pós-crítico enfatiza o multiculturalismo e a diversidade como formas de resistência ao currículo eurocêntrico. Historicamente, as disciplinas escolares passam por estágios de evolução, do utilitário ao acadêmico de alto prestígio. Ivor Goodson argumenta que o currículo é uma invenção para controlar o credenciamento e a liberdade dos professores. No Brasil, o currículo clássico tradicional focado no intelecto e no professor dominou até as primeiras décadas do século XX. O INEP e o PABAE foram órgãos fundamentais na formação dos primeiros especialistas em currículo no Brasil. A reforma de Francisco Campos, 1930, é considerada o primeiro momento de abordagem técnica das questões curriculares no país. Os acordos MEC-USAID nos anos 1960 e 1970 intensificaram a visão tecnicista e produtivista na educação brasileira. A Lei 5.540 de 1968 introduziu obrigatoriamente a disciplina, currículos e programas, nas faculdades de educação. Na década de 1980, houve um fortalecimento da autonomia pedagógica brasileira com foco em Marx, Gramsci e Paulo Freire. O currículo institucionalizado é aquele que impõe regras e parâmetros comuns a todos, muitas vezes anulando culturas locais. O currículo internalizado refere-se à cultura e aos valores que acompanham o indivíduo desde o nascimento. A história do currículo revela que a seleção do que ensinar nunca é neutra, mas fruto de escolhas ideológicas. O poder de autoria em um currículo confere a ele uma significação de verdade perante a sociedade. A arquitetura escolar e o horário letivo são formas de currículo que exercem controle espacial e temporal sobre os sujeitos. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, tem raízes na Constituição Federal de 1988, que previa conteúdos comuns para o ensino fundamental. A LDB de 1996 estabeleceu que os currículos devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. O Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014 definiu a BNCC como meta para estabelecer diretrizes pedagógicas nacionais. A primeira versão da BNCC foi publicada pelo MEC em setembro de 2015 e aberta à consulta pública. A segunda versão da BNCC foi pauta de seminários estaduais em 2016 com a participação de milhares de educadores. O processo da BNCC foi acelerado em 2017 após o impeachment de Dilma Rousseff, sob um contexto político contestado. A versão final da BNCC para educação infantil e ensino fundamental foi homologada em dezembro de 2017. A BNCC para o ensino médio foi definida pela Lei nº 13.415, 2017, integrando a reforma dessa etapa escolar. Críticos apontam que a BNCC reflete um projeto neoliberal e conservador, focado na pedagogia das competências. A BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida. A pedagogia das competências é criticada por alinhar a educação aos interesses do mercado de trabalho e organismos internacionais como a OCDE. A implementação da BNCC visa padronizar conteúdos para gerir resultados através de avaliações em larga escala, como o PISA. Associações como AMPED e ABDC denunciam o silenciamento de temas como gênero, diversidade e culturas indígenas na BNCC. O Observatório da BNCC monitora a adesão dos estados e municípios ao novo referencial curricular. A BNCC é vista como um instrumento que retira a autonomia dos professores ao prescrever detalhadamente o que ensinar. O Documento do Território Maranhense é um exemplo de currículo regional alinhado às diretrizes da BNCC. A história do currículo no Brasil mostra uma transição do foco no como ensinar para o por que ensinar nas vertentes críticas. O currículo é considerado um território minado e contestado devido às constantes disputas de poder que o envolvem. A teoria da justiça social de Apple propõe que o currículo deve combater a desigualdade e auxiliar os injustiçados. O currículo pode ser um veículo tanto de alienação e controle quanto de libertação dos sujeitos.
A fragmentação dos saberes em disciplinas isoladas é uma herança do modelo de Bobbitt para facilitar o controle e a especialização. O currículo como narração, proposto por Goodson, valoriza o envolvimento pessoal e a autonomia de professores e alunos. A formação de professores, BNC Formação, foi alinhada à BNCC para garantir que os docentes ensinem as competências prescritas. Historicamente, o currículo foi usado para a aculturação de imigrantes e construção da identidade nacional, especialmente no EUA. Grupos como neoliberais, neoconservadores e populistas autoritários disputam atualmente o controle do conhecimento escolar. A pedagogia do conflito propõe que as práticas docentes trabalhem as tensões e contradições da sociedade e da ciência. O currículo pós-colonial questiona as narrativas eurocêntricas e busca dar voz a grupos historicamente marginalizados. As representações sociais no currículo são matrizes geradoras de condutas que dão sentido ao mundo escolar. O currículo é um documento de identidade, pois forja quem somos e nossa visão de mundo. O saber local e regional é frequentemente desqualificado pelo currículo oficial em nome de um conhecimento considerado verdadeiro. A resistência no currículo ocorre através de saberes descontínuos e não legitimados que se opõem à teoria unitária. A violência simbólica ocorre quando o currículo legitima apenas a cultura das camadas dominantes, excluindo o saber das classes populares. A pedagogia radical busca que crianças de classes dominadas tenham acesso à mesma imersão cultural das classes dominantes. O movimento NSE rompeu com a visão funcionalista de que o currículo é apenas uma transmissão técnica de fatos. A história das matérias escolares mostra que os currículos não são coleções de conhecimentos neutros, mas seleções políticas. O conceito de governamentalidade de Foucault explica como o currículo atua como tática de segurança e controle da população. A anatomia política refere-se à sujeição constante do corpo operada pelas rotinas e normas disciplinares do currículo. O currículo como texto é interpretado, recontextualizado e modificado pelos professores na prática cotidiana. A crise de posicionalidade docente ocorre quando professores reagem passivamente a mudanças curriculares impostas de fora. A campanha "Aqui já tem currículo" foi uma resistência da ANPED contra a homogeneização proposta pela BNCC. O pacto entre currículo e avaliação nacional, como SAEB e Enem, reforça a petrificação de conteúdos padronizados. A mercadização da educação vê o currículo como um setor estratégico para investimentos privados e competitividade. A BNCC é criticada por ignorar as condições precárias de trabalho dos professores ao exigir altos índices de desempenho. A autonomia universitária tem sido desafiada por políticas de formação de professores estritamente atreladas ao currículo nacional. A pedagogia dos conteúdos defende que a educação se torna política quando as classes subordinadas se apropriam do conhecimento. O currículo pós-moderno abandona a crença em uma verdade única, focando na desconstrução de conceitos e subjetividades. A modernização conservadora utiliza o currículo para restaurar tradições ocidentais românticas e elitistas. O currículo dinâmico dialógico emerge de processos de emancipação e luta coletiva por uma nova ordem social. A evolução histórica do currículo demonstra que ele é um território amplamente contestado por forças sociais e econômicas. Finalmente, o currículo não pode ser visto apenas como transmissão de conhecimento, pois ele produz e organiza identidades culturais e sociais.